Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à terceira edição do CBDV ao vivo. Meu nome é Renan Cassioli, sou assessor de imprensa da CBDV. Hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro, data do início do melhor campeonato de futebol de 5 do mundo. Sim, tivemos a primeira rodada, estamos tendo ainda o jogo rolando aqui atrás da gente. Daqui a pouco eu vou falar do nosso convidado, mas está rolando Copa Loterias Caixa. Tivemos 5 partidas, a sexta está sendo realizada nesse momento. E antes de eu dar uma passada nos resultados e falar sobre a competição, eu quero apresentar justamente meu convidado, que está aqui do meu lado direito. Se o Brasileiro de Futebol de 5 é o melhor campeonato do planeta, esse cara aqui já foi eleito 3 vezes o melhor jogador da modalidade. Ricardo Alves, o nosso Ricardinho, seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Renan. Valeu, cara. Para mim é um prazer estar aqui contigo e com o pessoal que vai estar nos assistindo hoje aí. Isso aí, o Ricardo ele defende os atuais bicampeões da Série A, a HFUC, que é a Associação Gaúcha de Futebol para Cegos, e que hoje estreou vencendo a UBC da Bahia por 4-0, com 3 gols desse cara aqui do meu lado. Ricardo, fala então um pouco de como é que foi essa estreia na competição, a estreia da HFUC. Cara, foi uma estreia boa, né? Claro, né? Pelo resultado. Nós tínhamos conversado que nós precisávamos era fazer 1-0 e não tomar gol, mas acabou saindo mais gols. Eu acho que a estreia sempre é um jogo um pouquinho mais chato, porque tem aquela ansiedade, mas a HFUC jogou com calma, com inteligência, criou bastante chance, né? A gente também tem que dar méritos para a equipe adversária, que fez um bom jogo. O Tony, o goleiro deles, fez grandes defesas. A gente estreou bem. Agora foi só o primeiro passo, né? Tem muita coisa pra frente, então temos que já pensar no jogo de amanhã. E por um time como a HFUC, que é praticamente uma seleção brasileira, além do Ricardo, gente, Luan, goleiro de seleção, joga lá, Thiago Paraná joga lá, Nonato, que é o nosso grande goleador da seleção, também está na HFUC. Para um time como esse, Ricardo, o que é mais difícil a essa altura desse grupo que já está entrosado há tanto tempo? É manter o foco para não deixar esse favoritismo estragar a caminhada nos próximos campeonatos? Ou é se reinventar até para que o time não fique até manjado para os adversários? Eu acho que os dois pontos que tu citou, nós temos sempre que dar muita atenção a eles, porque assim, é óbvio, cara, que por nós termos uma equipe que é a base da seleção brasileira, a gente passa por uma cobrança muito grande, que é normal. Então assim, a gente chega nos campeonatos, muita fala que a gente ouve já é nos deixando como franco favorito ao título. Só que a gente deixa isso de lado, né? Nós temos que nos preocupar dentro das 4 linhas, porque o jogo é jogado e por mais que nós tenhamos uma boa equipe, se a gente não produzir, não chega, não adianta. A gente vê, e já aconteceu comigo em algumas situações, de estar participando de uma equipe muito forte e ficar no meio do caminho. Então isso a gente tem que estar muito atento. E claro, por nós termos aí ganho os últimos 2 brasileiros, as equipes vêm querendo desbancar a HFUC, que é normal. Eu não vejo nada de anormal nisso, mas nós temos que achar as nossas saídas, né? Tem 12 equipes aqui, todas querem ser campeão. Todos querem ser campeões e vamos ver como vai ser a história nesse ano, né? E prejudicou muito a HFUC o fato de vocês não poderem contar com os estrangeiros. Para quem não sabe, a seleção argentina vai fazer um torneio amistoso, uma partida amistosa no Japão, e os jogadores argentinos que integram o elenco da HFUC, como Coque Padilha, que talvez seja um dos melhores defensores do mundo, Angel Deudo, que tinha sido uma contratação recente até, né, para a equipe, esses jogadores não puderam vir para o CT Paralímpico em São Paulo, onde está sendo realizada a competição. Isso atrapalhou muito o que vocês vinham treinando e buscando de entrosamento, Ricardo? Foi 2 baixas significativas, né? Porque uma coisa que eu sempre exalto da HFUC é o trabalho que é feito, porque nós ganhamos em sequência 17 e 18 brasileiro, e ainda assim o nosso presidente Pedro não se acomodou, sabendo que as outras equipes estão também se reforçando, tentou reforçar a HFUC. E esse ano nós teríamos, além do Coque, que já joga conosco desde 2013, mais o Ângelo, né? Só que infelizmente eles vão estar servindo a seleção argentina
E são duas perdas muito importantes, cara. Nós íamos ter praticamente duas equipes com o mesmo nível, né? Um time dentro da quadra e o time no banco que entrasse, nós não perderíamos nada. Hoje nós temos ainda assim um grupo bom, mas quem é que não queria ter, né? Aqueles dois argentinos que para mim talvez são os dois melhores atletas da seleção deles. Mas é assim, o esporte traz esses imprevistos, né? Vamos jogar com o que temos, que ainda assim nós estamos bem servidos e vamos batalhar. Legal, como o Ricardo falou, são 12 equipes disputando a Série A da Copa Loterias Caixa. Vamos então passar os resultados desse primeiro dia de disputa. Além da HFUC, que ganhou de 4-0 da UBC, como eu comentei, a PADV também iniciou muito bem a sua campanha. Também fez 4-0 no KDV de São Paulo, clássico aqui de Paulista. E aí um colombiano que o Ricardo conhece muito bem, o John Gonzalez, também jogou muita bola, fez 3 gols e foi o grande destaque dessa partida. Depois a gente teve o CDMAC do Maranhão ganhando do SMAC do Mato Grosso do Sul por 2-0, com 2 gols do Jardiel, atleta também de seleção brasileira que o Ricardinho conhece muito bem. Tivemos o ICB, Instituto dos Cegos da Bahia, que é sempre um grande time, né, na competição, dos mais fortes talvez. Fez 6-0 na ADVP de Petrolina, de Pernambuco, o time do Jefinho, né, o ICB. E quem acabou sendo o grande destaque nesse jogo, Ricardo, foi o João Silva. Fez 3 gols também nessa partida. O Jefinho fez ali o gol que fechou, eu estava já na última volta do cronômetro, o Jefinho conseguiu guardar o dele. E a gente teve um jogaço há pouco aqui, a PADEVI 1-1 contra a AMC do Mato Grosso. O jogo estava 1-0 para a PADEVI até 17 segundos para o término da partida. E aí um erro na saída de bola da PADEVI, a AMC conseguiu chegar ao empate 1-1. E eu falei, até para situar vocês, eu estou com o Ricardo aqui no campo de futebol de 5, que não é onde está sendo realizada a competição. Ele fica num nível acima aqui do CT Paralímpico, lá embaixo, atrás da gente, na quadra da Arena Multiuso. Está rolando agora a última partida do dia, teve um pouco de atraso na tabela da competição. Um clássico carioca, Uresse está empatando com o CIBC em 1-1. Então, assim que terminar a partida, talvez a gente esteja aqui ainda durante a live e a gente consiga passar o último resultado atualizado para vocês. Ricardo, desses times todos aqui que eu comentei, analisando já até esses placares da primeira rodada, dá para dizer qual que é o rival mais complicado desse ano para a HFUC? Cara, a primeira rodada já mostrou alguma coisa, né? A gente fala muito por que a gente conhece da tradição das equipes e pelos jogadores que cada equipe tem. Então a gente sabe, né? Nós enxergamos a equipe do ICB da Bahia como uma equipe que vai chegar, na minha opinião, que é muito qualificada. Nos últimos anos aí tem chego em grandes finais, ganhou vários brasileiros. Então é uma equipe que faz 2 anos que não ganha, mas sempre está brigando. Isso é normal, é momento. Então a gente sabe que é um franco favorito. A equipe de São Luís, né, o CDMAC, também tem atletas aí qualificados. Então, e outras, a própria PADEVI, a gente tem visto que está reforçando, de Campina Grande. Agora eu sempre falo, não adianta focar só em 3 equipes favoritas e esquecer as outras, porque às vezes tem time que vem correndo por fora e acaba surpreendendo. Então eu procuro, vamos dizer assim, estar esperto com todo mundo, porque futebol é momento, é uma semana de jogo e aquela equipe que tiver melhor e os atletas que tiverem mais bem condicionados vão sobressair e vão levar a sua equipe para as finais. Bacana. Gente, vocês estão entrando agora. A gente está aqui hoje fazendo a terceira edição do CBDV ao vivo. Estou aqui ao lado do Ricardinho, jogador da HFUC. Vocês podem participar, mandar suas perguntas, suas sugestões, enfim. Já tem gente aqui entrando e deve estar te sacaneando aqui, Ricardo. Rafael Martins, você conhece? Conhece bem? Aí vem bomba, cara. Não, mas ele começou bem. Ele falou, joga demais. Playboy. Ah, pô, obrigado. Playboy aí já deve ser uma coisa entre vocês. Não sei nem por que essa onda dele aí. A Marisa Souza também está aqui com a gente, mandou um olá, Ricardinho. Olá. Nosso Helder Maciel, nosso secretário-geral aí da CBDV, mandando esse é fera. Esse aí é o nosso cara aí que comanda a turma aí. Um abração aí, Helder. Isso aí.
Gente, tem uma coisa também importante, a Copa Loterias Caixa, desse ano a gente tem sempre o apoio, né, da Caixa nas competições. A Série A do futebol de 5, pela primeira vez, está tendo também investimento privado. Foi um acordo, uma parceria que a CBDV fez com a rede de supermercados Atacadão, via lei de incentivo ao esporte. E isso é muito importante também, porque mostra que as modalidades paralímpicas cada vez mais atraem, né, o interesse de gente que quer fazer o esporte crescer. O Ricardo, que está aqui do meu lado, sabe muito bem disso, é um cara que tem uma visão já muito completa, né, de tudo que envolve, né, Ricardo, a modalidade, o atleta em si. Você é um cara que está sempre preocupado com questão de imagem, de se portar bem, de comunicar bem o que você quer comunicar. Isso é importante, né, para o crescimento do paradesporto como um todo. Essa coisa de caminhar paralelamente o investimento público e privado, acho que é essencial, eu diria. Eu acho que sim, eu acho que o ideal é que a gente tenha recursos vindo tanto da iniciativa privada como da pública, né? Porque acaba se completando. E, cara, eu quando cheguei na seleção brasileira, por mais que nós já tínhamos uma estrutura, eu acompanhei um crescimento muito grande, tanto do futebol de 5 em termos de profissionalização, como das outras modalidades. O paralímpico em geral, que tinha áreas ainda de amadorismo, hoje, principalmente a nível de seleções, está extremamente profissional. Isso acaba atraindo os patrocinadores, muito disso também se deu pelos patrocinadores. A gente tem que sempre citar as loterias da Caixa, que sempre foram, digamos, foi o patrocinador que manteve tudo isso, né, até aqui. E o crescimento é notório, e como tu falou, eu acho que nós, os atletas, os profissionais que fazem o esporte paralímpico acontecer, tem uma responsabilidade muito grande, não só de pensar em si individualmente, mas de pensar no movimento, entendeu? De deixar algo legal, de fazer a minha colaboração, no meu modo de pensar, não é só dentro das 4 linhas, ajudando a HFUC ou a seleção brasileira. É também na hora de dar uma entrevista, na hora de tentar ser um bom exemplo fora de quadro. Então, eu acho que tudo isso é fruto de trabalho de muita gente competente, os bastidores por aí. Hoje a gente tem aí o Misael fazendo um trabalho fantástico na frente do CPB, o Zé Antônio na frente da nossa confederação. Então, são pessoas que a gente tem que, assim, eu acho que erguer as mãos para o céu e agradecer a Deus por estarem à frente do nosso movimento, desenvolvendo um grande trabalho. Sem dúvida. E aí, falando até em questão de parceiros, né, a gente também cita sempre aqui a questão dos canais Sport TV, que vão mais uma vez transmitir a final da Série A de futebol de 5. A partida está marcada para domingo às 9h20 da manhã. Então já avisem quem vocês puderem avisar, compartilhem essa informação, que é muito importante a gente ter o futebol de 5 mais uma vez na telinha do Sport TV. E Ricardo, recentemente a gente teve também o Goalball, fazendo aí a estreia, né, na primeira partida entre clubes do Brasil, foi transmitida ao vivo pela televisão brasileira. A final também da Copa Loterias Caixa de Goalball entre SESI e Santos passou no Sport TV, bateu ali praticamente 300 mil pessoas de audiência, um número bem expressivo. Você vê a evolução também do paradesporto nesse sentido de visibilidade? Com certeza, cara. Pô, a Sport TV principalmente já dá para dizer que é uma grande parceira do esporte paralímpico. E não adianta, cara, ter patrocínio se não tem espaço de mídia. A gente sabe que o mecanismo é esse. Uma coisa depende da outra. Geralmente o patrocinador ele quer se associar a uma equipe, a um esporte que seja que tem espaço midiático. Então é extremamente importante, cara. E eu acho que de 2016 para cá, que as Paralimpíadas aconteceram no Rio, e a mídia aqui do nosso país deu muita ênfase, as coisas também melhoraram. Muita gente não conhecia muito bem o esporte paralímpico, passou a ter um acesso a cada modalidade. Então, assim, eu acho que está crescendo em todos os aspectos, e é um conjunto de coisas que tá tudo misturado, então uma coisa depende da outra. Cara, eu tô extremamente feliz pelo pessoal do goalball, do futebol, que a gente está tendo esse espaço, e a tendência
meu modo de pensar é só crescer. Então nós estamos no caminho certo, cara. Isso aí. Ricardo, você está há quanto tempo já disputando o Campeonato Nacional de Futebol de 5? Cara, dá pra se dizer que aproximadamente 15 anos. E o que você vê de evolução, tanto dentro quanto fora de quadra, mas falando mais precisamente dentro do nível técnico, nível de competição mesmo? Bom, de acordo com o que eu tenho percebido dessa profissionalização do esporte paralímpico, isso refletiu muito no futebol também e nos clubes, né? A gente sabe que ainda a condição dos clubes não se compara à da seleção brasileira em termos de estrutura, mas foi se criando uma conscientização dos atletas. Hoje a gente encontra um futebol de 5 muito mais rápido que era quando eu comecei, com muito mais recursos em termos táticos, assim. Eu sempre falo que o futebol de 5 ele passou talvez pela evolução que o futebol convencional também passou. De tipo, os times têm muito mais estratégia, saberem marcar de formas que não sabiam. Eu lembro que quando eu comecei a jogar, as coberturas, para quem entende um pouco, que é os defensores, jogavam todo mundo longe um do outro, era fácil entrar drible nas defesas. Hoje em dia não tem mais ninguém bobo, às vezes tu pega um time de qualidade técnica até baixa, mas que marca direitinho, que está bem postado na quadra. E o profissionalismo melhorou dos atletas, então a gente, na própria seleção, o nível está muito alto e esses atletas de seleção que estão nos clubes acabam erguendo o nível do brasileiro, sem falar nos jogadores estrangeiros que passaram a vir para cá cada vez com mais frequência, que acaba melhorando também o nível do nosso campeonato, trazendo um pouco do futebol argentino, colombiano. São jogadores com características um pouco diferentes, mas daí fazem a mescla com os brasileiros, aí fica bacana. E teve essa questão dos estrangeiros, né? Foi dos argentinos que não puderam vir, mas ainda assim tem bastante estrangeiros, são 15, se eu não me engano, que estavam inicialmente inscritos para a Série A desse ano. A gente tem aqui colombianos, a gente tem paraguaios, a gente tem argentinos, enfim. Uma coisa que é interessante, Ricardo, a gente esteve junto em Madrid no ano passado, no Mundial, é ver como as outras seleções começam a, de uma certa forma, tentar jogar como a seleção brasileira. A questão de estar sempre girando a bola de um lado para o outro, que é uma coisa que o Fábio começou a implantar isso com vocês. E essa questão também da marcação ser mais compacta, de não ter o jogador muito afastado ali na cobertura. Acho que isso é um reflexo também do legado, né, que essa geração tão vitoriosa do Brasil vai deixar para a modalidade como um todo. Com certeza. E cara, tu citou um ponto que é muito importante, eu faço questão de falar. Para mim, o futebol de 5 ele teve um divisor de águas, que foi o Fábio. O Fábio foi goleiro da seleção durante acho que uns 10, 12 anos, para quem não sabe. Em 2013 ele assumiu como treinador. E no momento que o Fábio assumiu, ao meu ver, o futebol de 5 passou por uma revolução. A seleção brasileira teve um ganho de padrões de jogo que nós não tínhamos. Ele trouxe muita coisa do futsal convencional. Ele mudou totalmente a forma do nosso time jogar para melhor, conseguindo grandes resultados, um futebol muito mais bonito e mais eficiente, tanto na marcação como no ataque. Coisas que nós mesmos nem imaginávamos que nós pudéssemos fazer em quadra. E claro que as equipes ao longo do mundo, aos poucos, estão estudando, estão começando a copiar algumas coisas que é natural. Alguém traz uma novidade e essa novidade, se for boa, vai ser copiada, é natural. Mas então eu acho que assim, o Fábio foi um divisor de águas como treinador de futebol de 5. O antes e o depois, sendo que o depois, que é essa nova geração aí, eu acho que está muito mais bem servido em termos de treinamento. Vocês estão ouvindo um barulho agora? Sim, nós estamos pertinho aqui do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. De vez em quando os aviões passam aqui. Quando tem jogo de goalball, inclusive, tem que interromper a partida a cada vez que passa um avião aqui por perto. Tem mais gente aqui participando conosco dessa live. Você conhece a Rafaela Medici, Ricardinho? Claro, a Rafa é minha... Cara, ela diz que ela é fã dos dois, de você e de mim. A gente é fã dela também, né? Pô, a Baita Rafa, profissional. assim, além de... Primeiro eu comecei como uma relação de profissional, porque ela é minha assessora de imprensa, me ajudou demais. Hoje é minha grande amiga
É a pessoa que, como eu tava falando ali, né, ela zela pela minha imagem, ela me orienta muito. Eu acho que depois que eu comecei a trabalhar com ela, muitas portas se abriram para mim. E é fruto do trabalho desenvolvido em conjunto com a Rafa e a Meta Assessoria aí. Excelente profissional, muito parceira nossa aqui da CBDV também. A gente está sempre trocando figurinhas aqui de informações sobre o Ricardo. Williams Araújo aqui, ó, esse é brabo. Um abração aí, meu velho. Valdir Cassioli, esse sobrenome é um pouco, né? Me entrega parente, um pouquinho, né? Vulgo meu pai, Ricardo. Ó, Valdir Cassioli tá aqui, ó. Ricardinho, quais as seleções que podem tirar a medalha de ouro do Brasil? Acho que ele se refere sim, à Paralimpíada do ano que vem, que a gente vai né? falar daqui a pouquinho. Eu acho que a seleção da Argentina é muito forte, tem um histórico de chegar em grandes finais, mas tem outras que a gente pode acreditar aí, né? China, Irã, a gente não sabe ainda, eu até não tenho informação como ficou a classificação do Asiático, não sei bem quem vai, mas eu posso dizer que um time muito perigoso é a Argentina, isso os dados mostram, né? Que chegou em grandes finais com o Brasil. Infelizmente perde quase todas, cara. A gente tem que ressaltar isso. Ultimamente, graças a Deus, a gente tem tido sucesso contra eles, mas sempre é aquela guerra, né? É verdade, os jogos são sempre tensos, mas felizmente o histórico ainda é bem favorável ao Brasil. É isso aí. Que continue assim. Daniel Mazinho Campos, Ricardinho é um verdadeiro monstro do futebol. Você é meu amigão, hein? Vamos ter que fazer aquele churrasco, hein, Dani? Não te encolhe. Tá devendo, hein, Daniel? Eu cobro os caras na rede social, ao vivo, que daí não tem como escorrer. Não tem como fugir. Não tem. O Christian Welter, acho que é assim o sobrenome. É isso. Fenômeno dentro e fora das quadras. Boa sorte aí, um também abraço. aí, goleiro da Sérgues, lá do Rio Grande do Sul, primeiro clube que eu joguei. Um abraço. Esteve por aqui recentemente na Série B. Sim, estiveram jogando aí. Fizeram uma bela campanha, o pessoal da Sérgues mandou muito bem também na Série B. Tem uma outra Cassioli aqui, Ricardo. Essa é minha mãe, Maria Ângela. Ah, é? Ela tá dizendo aqui, ó. Ricardinho, sei que esse moço que está ao seu lado é teu super fã. Eu endosso a admiração dele pelo seu trabalho. Verdade, Ricardo. Isso eu não sabia, isso o Renan fã. não me contou. Sou fã, eu admito. Um abração aí pra família toda aí, viu? Sabe que tem uma coisa que eu sempre falo pro pessoal que não conhece futebol de 5, que ainda não teve a oportunidade de acompanhar. Bom, primeiro, se você não teve a oportunidade de acompanhar o futebol de 5, essa semana é uma excelente oportunidade. Venha ao CT Paralímpico, a entrada é gratuita, você pode acompanhar os jogos. Começam às 9 da manhã, vão até às 6, 6 e meia, tá rolando a partida, não acabou aqui ainda. E uma coisa que eu falo sobre o Ricardo, que sempre me chama muito a atenção, tem alguns jogadores, claro, que são fenômenos, o Ricardo, o Jefinho, jogadores da defesa, que às vezes a gente não valoriza tanto, mas o Cássio também joga demais. Mas uma coisa que sempre me chama a atenção no Ricardo, talvez agora seja a hora de eu te perguntar isso, eu nunca te perguntei. Quando um jogador cego vai dominar uma bola, ele normalmente espera o kick da bola, porque a bola faz o barulho por conta do guiso que tem dentro dela, consegue se orientar dentro da quadra e ele faz o domínio. Você é uma das, se não uma das poucas, talvez o único atleta que eu tenha visto jogar que domina a bola na corrida já. Sim. Como é que você faz isso, Ricardo? Cara, isso aí é assim, na verdade... Só para explicar melhor para o pessoal que não entendeu. Ou o jogador ele tá parado, a bola vem quicando né? e ele espera a bola bater no pé para ir fazer o giro e desenvolver a jogada. No caso do Ricardo, quando a bola está vindo no kick, ele já percebe aonde a bola está localizada na quadra pelo barulho e já corre paralelamente à bola para dominar e já fazer a jogada. Acho que é isso que me chama sempre muita atenção quando a gente vai jogar. Na verdade, eu penso assim, que os jogos, principalmente de nível muito alto, onde cada detalhe faz diferença, são nesses momentos que a gente tem que explorar isso, porque eu penso assim, uma fração de segundo que tu seja mais rápido que teu adversário numa tomada de decisão vai te dar uma pequena vantagem que pode resultar um gol ou roubar uma bola. Então muitas vezes a bola vem, eu procuro raciocinar rápido para onde eu quero sair com ela, o que eu quero fazer e me antecipar, porque se eu ficar parado esperando, naquela fração de segundo o adversário pode chegar. Se eu for de encontro a ela e já dominar, tirando da marcação, é onde eu posso ter a vantagem. Então pode parecer bobagem, mas no alto rendimento, num jogo apertado, assim, o raciocínio rápido, as reações mais prontas, elas fazem a diferença. Por isso que os caras falam às vezes que
foi o mínimo detalhe que o zagueiro tirou a bola ou que o cara fez o gol. Isso eu penso muito, então assim eu fico muito ligado, sabe? Eu sou meio fissurado assim nesse negócio de tipo, eu não posso me dispersar em nenhum momento, porque eu penso que o futebol, boa parte dele se joga com a cabeça, raciocínio rápido, inteligência, e depois a parte física e tática e técnica, né? Então é mais ou menos isso aí. Alguém já te Já te sacaneou, tipo assim, pô, eu acho que você enxerga alguma coisa, não é possível. Já, o pessoal brinca, cara. Brinca, mas eu não sei, cara, é difícil tu até explicar como acontece, mas é isso. Uma coisa que eu já ouvi falar, que o jogador diferenciado ele tem que pensar, antes mesmo de a bola chegar neles, pensar o que vai fazer. E eu coloquei aquilo na minha cabeça e eu comecei sempre a pensar assim, porque realmente é muito melhor tu dominar a bola já sabendo o que vai fazer do que tu pegar a bola e depois pensar, e agora o que eu faço? Então assim, a atenção no jogo, a concentração é meio caminho andado, e eu me concentro muito, tanto é que tem vezes que as pessoas falam, pô, tu não viu que eu gritei pra ti ali, eu tava na arquibancada, cara, eu não escuto nada lá fora de tão focado que eu fico dentro da quadra. E eu acho que a galera toda também é assim, né? Mas cada um tem um estilo. Já tem a gritaria de quem está conduzindo. Para quem nunca acompanha futebol de 5, os jogadores eles têm a orientação dos goleiros, dos treinadores que ficam na metade da quadra e do que a gente chama aqui dos chamadores, que são os guias. São as pessoas que ficam atrás do gol, orientando os atacantes para sair da marcação, para chutar para um lado ou chutar para o outro. Então o tempo inteiro os atletas têm que raciocinar o que vão fazer com a bola, para onde vão sair com ela, e ainda se atentar às instruções que estão vindo do lado de fora. Então é muita coisa. E tem uma coisa, só para completar, que eu acho que me ajudou muito nesse estilo de jogo. Quando eu era adolescente, além de jogar no meio de cegos ou até B2, que são as pessoas que têm baixa visão, muitas vezes eu brincava com amigos meus que enxergavam. Então eu tinha que me virar um pouco, porque se eu esperasse a bola vir até o meu pé, os guris chegavam e tomavam a bola com mais facilidade. Então eu comecei a entender que, pô, antes da bola vir eu tenho que ir um pouco de encontro a ela, tenho que fazer um diferencial. É claro que ainda assim era difícil jogar com o pessoal, mas isso me ajudou para quando eu cheguei no futebol de 5. Eu fiquei com aquilo meio que impregnado no meu estilo de jogo e favorece, né? Para quem também não te conhece tanto a tua história de vida, Ricardo, você é do Sul, né? Isso. Nascido em qual cidade? Nascido em Osório, que é no litoral, mas atualmente eu vivo em Porto Alegre. E como é que começou a tua paixão pelo futebol? E conta também um pouquinho da tua história pessoal. Você nasceu com a deficiência, você adquiriu, como é que foi? Não, assim, eu enxerguei normal até os 6 anos de idade. Aí aos 6 eu tive descolamento de retina, fiquei 2 anos em tratamento. Fiz 5 cirurgias sem sucesso e aos 8 anos eu perdi a visão total. E o meu sonho sempre foi ser um atleta de futebol, né? Eu sonhava demais com isso, sempre Quando gurizinho tu já brincava já de bola? Com 5, 6 anos eu tava sempre com a bola. Aí eu perdi a visão, pô, foram 2 baques, assim, a perda da visão e pensar que eu não ia mais jogar bola, né? Aí aos 10 anos eu descobri a existência do futebol de 5, voltei a treinar, eu soube que tinha muitas equipes no Brasil e seleções ao mundo afora. E aí eu sempre falo que eu passei a sonhar pela segunda vez. Aí agarrei a chance com as 2 mãos e deu certo. Cheguei no meu primeiro clube, que foi a Sergues, aos 15. E aos 16 anos eu fui chamado para a seleção principal. Graças a Deus não saí mais. E acho que tem um pessoal aqui que está acompanhando a live que também é bem agradecido a você. O pessoal da HFUC, o time do Ricardinho, mandando uma mensagem aqui. Agradecemos muito ao Ricardo por toda a sua dedicação com a nossa camisa. Cara, eu digo, a HFUC para mim é uma família. Eu me dou o luxo de poder jogar numa grande equipe em casa, né? Não precisei ir embora do meu estado ou coisa do tipo, então isso é muito bom. E agradeço a equipe, a todo mundo que faz a HFUC ser uma equipe bem estruturada, que é referência, não só dentro de quadra, mas na postura fora. Isso aí dá orgulho de falar. Nós não somos melhores que ninguém, mas eu acho que o esporte se faz assim, trabalhando sério. E estou realizado, pretendo continuar minha história
com essa equipe maravilhosa. A gente está chegando aqui já na reta final do programa, a gente está até estendendo, a gente costuma fazer 20, 25 minutos, a gente está quase com 30. Conversa demais, né? A gente vai batendo papo aqui, conversa, o papo tá né? bom, tem bastante gente assistindo, a gente vai se empolgando. Mas eu vou aqui ainda ler mais 2 comentários. A Jéssica Vitorino, que é uma querida jogadora de goalball da seleção também, mandando uma mensagem. Eu aprendi a gostar do futebol de 5 vendo o Ricardinho jogando. Fico impressionada vendo você jogar, parece que está enxergando. Parabéns. Pô, valeu, hein, Jéssica, obrigado. E eu tô sempre torcendo por vocês também, viu? Pode saber, pode ter certeza. Estamos todos juntos, sempre. E a Mamunhosa aqui, ela está citando a Silvia e o Nicolas Greco. Só para explicar antes de continuar a questão. A Silvia e o Nicolas Greco são a mãe e o filho, né, que é deficiente visual. Sim. São aqueles torcedores do Palmeiras que acabaram, a história deles acabou viralizando, acabou sendo uma grande história a ser contada. A Silvia sempre leva o Nicolas aos jogos do Palmeiras e como ele é deficiente visual, ela vai narrando os jogos para ele, enfim. E essa história acabou se tornando pública e de tão famosa que ficou a história, esse ano eles ganharam um prêmio da FIFA, né? Um prêmio como se fosse um reconhecimento, né? Os melhores torcedores premiados ali naquela cerimônia. E a Silvia e o Nicolas estiveram hoje aqui no CT Paralímpico, acompanharam um pouco da Série A, foi bem bacana, eles entraram na quadra antes do jogo do pessoal da Padevi, da Paraíba, que foi quem fez o convite para eles. O Nicolas ganhou uma bola de futebol de 5, ficou felizão, legal, balançando a bola com o Nisa, bem bacana. Top. E aí agora sim, fazendo aqui a pergunta da Mamunhoz, ela diz aqui, a Silvia e o Nicolas Greco viraram exemplos de inclusão no esporte. Alguém também narrava os jogos para você quando você era criança ou adolescente? Parabéns pelo programa. Muito, muito obrigado pelo teu comentário. Alguém tinha esse hábito de te dizer o que estava acontecendo no jogo do convencional, do futebol convencional? Não, na verdade, assim, eu sempre gostei de ouvir os jogos na rádio, porque tem uma descrição mais detalhada que a televisão. Mas muitas vezes eu estava no rádio ouvindo alguma coisa e o meu pai olhando a partida na TV, e aí aconteceu algum lance importante, sei lá, um gol anulado ou um gol que tinha sido marcado, eu ia lá e perguntava como é que foi esse gol, porque por mais que no rádio eles expliquem, ele podia me dar mais detalhes, sanar alguma dúvida minha. Então muitas vezes eu recorri pro meu pai, mas eu gostava sempre de ouvir no rádio. Gente, queria agradecer demais a participação de vocês, bastante gente acompanhando aqui. Nem deu para fazer todas as questões aqui, depois eu até posso passar para o Ricardinho. E a gente, no próprio post, né, esses vídeos, apesar de ser uma live, de ser ao vivo, a partir do momento que a gente conclui aqui, ele fica disponível na timeline, na nossa página do Facebook. O pessoal pode assistir quando quiser, quando puder e quiser compartilhar também o conteúdo. Temos a informação do resultado? Temos a informação. Então aquele resultado que eu fiquei devendo, gente, Uresse e CIBC, o Clássico Carioca, acabou 1-1 mesmo, encerrada então a primeira rodada da Série A. Amanhã vai ter mais, a gente vai estar aqui no CT mostrando tudo para vocês. Então eu quero agradecer imensamente a participação de todos e, claro, agradecer a você, Ricardo, por fazer parte desse terceiro CBDV ao vivo. Pô, valeu, Renan, te agradeço o convite, fiquei bem feliz. Eu acho que nós que fizemos o esporte paralímpico, sempre que a gente pode, é legal tentar ter essa aproximação com as pessoas que nos acompanham as nossas equipes, as seleções aí, do futebol, do goalball, do que seja, né? E pessoal, agradeço a vocês aí pela atenção, por mandarem mensagem, por acompanharem. Fiquem com Deus, quem estiver perto e puder vir aí nessa semana acompanhar os jogos aqui, né? Reforçando o convite do Renan, estão todos convidados. Um abração e até uma próxima aí, valeu! É isso, gente, ficamos por aqui, é isso. Copa Loterias Caixa de Série A rola até domingo, as partidas começam às 9 da manhã e na final, domingo, às 9h20, com transmissão dos canais Sport TV. Um abraço para vocês e até o próximo CBDV ao vivo. Tchau!